Querido irmão em Cristo, você já ouviu falar numa fé que transforma as impossibilidades humanas em possibilidades, que torna aquilo que é irreversível, humanamente falando, irreversível? Já ouviu falar nesta fé? Então, venha comigo. Deixe-me compartilhar com você um texto na palavra de Deus, um texto canônico, pequeno em seu tamanho, mas grande em seu conteúdo teológico. E esta reflexãozinha vai agigantar você na fé. Diz Lucas capítulo 7, que Jesus, depois de despedir as multidões, ele entra na cidade de Cafarnaum. Na cidade de Cafarnaum. Dizem os historiadores e os geógrafos que Cafarnaum tinha uma localização geográfica privilegiada, porque ficava às margens do mar de Tiberíades, ou mar da Galileia, que era um lago de água doce. Entendeu? Lago de água doce. E depois que Cristo faz aquele discurso altamente eloquente, que deixa as multidões maravilhadas, fascinadas, ele entra em Jerusalém. Em Jerusalém não, em Cafarnaum. Na cidade de Cafarnaum. Aí prostra-se diante dele um general do exército romano. O texto chama de centurião de Cafarnaum. O que era um centurião? Era chefe de uma centúria. Ele comandava 100 soldados do exército romano. Então 100 homens estavam subordinados a ele. Entendeu? Subordinados a ele. E aquele general do exército romano, ele tinha um problema que estava lhe angustiando, estava lhe afligindo. O seu criado estava doente. E ele prostra-se aos pés de Cristo numa manifestação de fé, num clamor de fé. E disse: Senhor, ajude-me. O meu criado está violentamente atormentado. E Jesus Cristo olhou para aquele centurião, para aquele general, e disse: eu irei e te darei saúde. Que palavra, né? Veja a profundidade dessa palavra, o poder de penetração. Eu irei e te darei saúde. Essa palavra leva qualquer pessoa a vencer, a crise existencial. É isso, o medo até da morte. Eu irei e te darei saúde. Tome você, irmão, posse dessa palavra. Eu irei e te darei saúde. O centurião, logo ele teve uma percepção espiritual tremenda. Logo ele percebeu que não era digno. Não era digno, ele estava diante de alguém que é absolutamente santo. Ele estava diante daquele que é o Jirê, daquele que é o Rafá, daquele que é o Samar, daquele que é o Sabaote. Ele sentiu-se indigno diante de tanta grandeza, de tanta santidade. Ele disse: Senhor, eu não sou digno de que tu entre debaixo do meu telhado. Diga somente uma palavra e o meu criado sarará. Queridos, Jesus ficou fascinado com a manifestação de fé daquele homem, com a humildade daquele homem, com o esvaziamento do seu ser. E disse: nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Tanta fé. Agora, queridos, deixa-me fazer um paralelo de teologia e filosofia. Uma análise, ou submeter a fé, a minha fé, a sua fé, a fé do centurião,
deixa-me submeter essa fé a uma análise filosófica. A uma análise filosófica. O que é um fenômeno? Fenômeno é aquilo que passa, é tudo aquilo que aparece, é a representação da coisa. É aquilo que é perceptível aos sentidos da natureza humana. É aquilo que a razão consegue captar. Isso é um fenômeno. E o que é um númeno? Númeno, filosoficamente falando, mais precisamente no pensamento de Immanuel Kant, um númeno é a coisa em si. É a coisa em si, em sua essência. É a coisa tal qual ela é. Mas a coisa é incognoscível. Ela não passa pelos sentidos da natureza humana. A mente humana não consegue fazer captação. É aquilo que está oculto. Então a fé é um fenômeno ou é um númeno? Parece meio complexo, não parece? Mas vamos nos recorrer ao pensamento de um grande erudito, de um grande sábio. Só que ele é desconhecido, não sabemos o seu nome. Eu falo do escritor aos Hebreus, lá no capítulo 11. Ele vai fazer uma abordagem sobre fé que vai elucidar, vai trazer luz para essa questão filosófica. Ele vai trazer luz. Ele disse que fé, deixa eu ver aqui se é no capítulo 11 mesmo. É no capítulo 11 de Hebreus. Capítulo 11. Ele disse que fé é prova do que não se vê e fundamento do que se espera. Então observa que ele dá aí duas palavras que revelam a essência da fé. Prova e fundamento. Então é prova do que eu não vejo. Então então a fé é suprassensorial. Ela está além do sentido da natureza humana. Ela é suprarracional. Não pode ser racionalizada. Que é uma prova que eu tenho do que eu não vejo. Então eu não posso buscar base científica para a minha fé. Que é prova do que eu não vejo. Está além. A fé é algo metafísico, metapsíquico, que está além do físico, está além da psique. E é fundamento do que eu espero. Mas o que eu espero? Tudo de Deus. Tudo. Você quer compreender melhor ainda essa questão de fé, se é um fenômeno ou se é um númeno? Vamos reportar também ao pensamento de Pedro. Pedro foi uma genialidade muito grande. Quando ele usa uma linguagem metafórica, quando ele diz que nós fomos gerados de novo por uma semente incorruptível. E essa semente, ele diz que é a palavra de Deus. Agora, o que que se subentende? Que eu não posso gerar fé através de dogmas de igrejas, de postulados religiosos. Isso não gera fé. Isso vai gerar religiosidade. Fé não. Mas o que vai gerar fé? De acordo com Pedro, é a palavra de Deus que gera fé. Se eu estou pregando a palavra em sua essência, sem deturpação, sem distorção, se eu estou pregando a palavra como ela é, em seu conteúdo, isto vai gerar fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Aí a fé é um fenômeno ou é um númeno? O fenômeno é o que aparece, também no ponto de vista filosófico. O númeno é a coisa em si, mas é incognoscível, não aparece.
Vamos nos reportar ao pensamento de Paulo, apóstolo Paulo. Ele traz também luz para essa questão, né? Quando ele escreve a sua carta aos Coríntios, parece que é 1 Coríntios, é 2 Coríntios, primeiro é 2 Coríntios, ele disse: irmãos, nós não andamos pelo que vemos. Veja quanta profundidade. Nós andamos por fé. Andamos por fé. Mas o que Paulo quis dizer com isso? Que a gente não anda pelos sentidos da natureza humana. A gente anda por fé. Quando a sua razão coloca você numa situação que gera em você medo, gera em você medo, isso é próprio do homem natural. Mas o homem espiritual, ele não anda pelo sentido da natureza humana, ele anda por fé. E nada lhe causa medo. Entendeu? Então a fé em ação leva você a vencer até o medo da morte. Assim como os heróis da fé foram martirizados, mas não negaram Jesus, porque a sua fé os levou a vencer o próprio medo da morte. Entendeu? Aí o escritor aos Hebreus disse que fé é prova é prova daquilo que você não vê, é fundamento do que você espera. Então você observa, irmãos, que a sua fé é algo imensurável. E a fé em ação, em ação produz milagres. A fé em ação. Está um exemplo clássico aqui do centurião de Cafarnaum. Tem um exemplo clássico aqui. Se a fé é um númeno, ela não gera ciência. Não gera conhecimento humano, porque não é um fenômeno que precisa passar por uma análise fenomenológica. A fé é um númeno. E númeno é algo oculto. Não aparece, é a coisa em si, mas é incognoscível. Então, pegando esse raciocínio aí, você pode fazer essa constatação de que a fé não gera ciência, porque é um número, não gera conhecimento. Entendeu? Porque que muitas pessoas, os ateus, os agnósticos, tentam racionalizar Deus. Então, muitos vão até a loucura. Entendeu? A fé não gera ciência humana, porque a fé é um número, não é um fenômeno. Veja que as lições que nós inferimos do centurião. Vamos ver aqui algumas lições. Primeiro, o exercício da sua fé. Quando ele prostrou-se aos pés de Cristo, ele está verbalizando a fé, exteriorizando o conteúdo da sua fé. Então a fé não é para ser mercantilizada. A fé não busca compreender o trabalhar de Deus, porque é um enigma. Então veja o centurião, o exercício da fé, a verbalização do conteúdo da fé. Quando Cristo disse assim, olha, eu irei te darei saúde, ele disse, não precisa ir. Logo ele compreendeu que esse distanciamento geográfico não é impedimento para Jesus. Ele não estava preocupado com o método que Cristo ia usar de cura, mas ele estava diante daquele que cura. Entendeu? A segunda atitude que nós inferimos desse comportamento do centurião de general romano foi o esvaziamento do seu ser, porque a presunção, a arrogância, a altivez são coisas inerentes à natureza humana. E aquele homem era de uma posição elevadíssima, ele era um general do exército romano. No entanto, ele não deu importância para a sua posição. Ele esvaziou-se de si mesmo e prostrou-se aos pés de Cristo numa manifestação de fé, num clamor de fé. Diga somente uma palavra e o meu criado sarará. A outra lição que nós inferimos desse comportamento, dessa atitude do centurião, foi a demonstração do amor. Como assim?
Demonstração do amor. Porque quando ele disse, usa a expressão meu criado sarará, criado, a palavra no texto original grego, no grego koiné, que foi usado para escrever aqui o Novo Testamento, no grego koiné, criado quer dizer doulos, no grego é doulos. E doulos se traduz por escravo. Por escravo. Então aquele homem era o escravo do centurião. Veja o amor que ele tinha, que ele clamou não foi por ele. Ele clamou pelo seu escravo. Vamos ver rapidinho aqui o contexto histórico. Aquele homem era um general do exército romano. Tinha 100 soldados à sua disposição. Entendeu? Então ele pertencia à classe dominante, que era a classe aristocrata. Porque Roma tinha classe dominante e classe dominada. A classe dominante era a classe dos patrícios, dos aristocratas, era a dominante. E a classe dominada era a classe plebeia, era a classe dos plebeus. E aquele homem era da classe dominante, ele era um patrício. E como patrício, ele era um escravocrata. Ou seja, ele comercializava escravo, porque o escravismo era fonte de renda. O modo de produção de Roma era escravista. Então o escravo tinha um valor financeiro muito grande para Roma. Você está entendendo agora? Então quando ele disse assim, olha Senhor, o meu criado sarará, ele quer dizer no original grego, o meu doulos, o meu escravo será curado. Entendeu por que ele causou fascínio em Jesus? Queridos, se você buscar ler os escritos de Flávio Josefo, historiador judeu do primeiro século, se você ler os escritos de Papias de Herápolis, escritor também, se você ler os escritos de Clemente Roma e de Eusébio de Cesaré, que é o pai do cristianismo, pai da igreja, você vai constatar que Roma tinha uma característica interessante. Roma não é o cristianismo daquela época. Era a descensão. Quando um escravocrata, quando um patrício aceitava Jesus, ele sofria uma descensão socioeconômica. Como assim? Ele tinha que abrir mão de alguns bens. Entendeu? Porque a política da igreja primitiva era essa. Aquele que é abastado, o que é mais abastado, ajuda o mais necessitado. Eles viviam em comum. Então, para minimizar a desigualdade social, não para banir, mas para minimizar, eles dividiam até as suas fazendas. Entendeu? Hoje é diferente. Hoje é ascensão socioeconômica. O cara aceita Jesus Cristo para se ascender. Estão aí em conquistando espaço esses movimentos triunfalistas de fé, teologia da prosperidade, teologia da confissão positiva, que promete a metade do céu para as pessoas. Entendeu? Mas uma característica básica da igreja primitiva era essa, era a descensão. Lucas teve que perder o poder aquisitivo. Lucas foi médico, quando ele aceitou Jesus Cristo, ele teve que abrir mão de alguma coisa. Paulo a mesma coisa. Mateus, cobrador de impostos, que era também de alto escalão do Império Romano, a mesma coisa. Entendeu? Mas queridos, sim, já estou terminando. Essa palavra aqui que você toma em posse dela, deixa Jesus dizer isso para você. Deixa eu dizer isso para você. Nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Deixa ele falar isso para você, irmão José, irmão João, irmão Joana. Nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. E se você está com medo deste caos que aí está, que já estabeleceu na saúde, na economia, deste inimigo poderoso que nos colocou no isolamento social, diante dele, ele é tão letal, ele é tão devastador, que as autoridades de saúde sentem-se impotentes, fragilizadas. Mas deixa Cristo dizer essa palavra para você. Entendeu? Tome posse dessa palavra. Faça como o centurião. Faça. Diga a Jesus somente uma palavra e eu vou vencer o medo da morte. Diga a Jesus somente uma palavra e eu vou vencer a crise existencial. Diga somente uma palavra.